Paz do Senhor, Jubractim, espero que estejam bem, mas hoje nós estamos iniciando, ou fazendo nossa primeira aula virtual, né? E nós vamos falar na aula hoje, aula de número 10, o que a Bíblia diz sobre os anjos. Um tema muito curioso e muito discutido nessa idade, na verdade também até a fase adulta, né, a gente tem muitas dúvidas, né, sobre a questão dos anjos. Mas nessa aula nós temos alguns objetivos importantes que nós devemos traçar aqui. Primeiro, é saber conhecer o que a Bíblia de fato diz a respeito desse assunto. O segundo é sentir agradecer a Deus pela vida e serviço dos anjos, né? E o terceiro objetivo dessa aula de hoje é agir servindo a Deus com humildade, como fazem os anjos. E para isso nós temos que saber de fato, né, o que a Bíblia nos ensina a esse respeito. Bom, a nossa base bíblica está em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 até o versículo 20. Peço que vocês manuseiem as suas Bíblias, então, né? Diz assim a palavra de Deus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos aqui, evidentemente, um relato de Cristo, né, do seu poderio, do seu status, da sua posição hierárquica no céu, que é a máxima posição. E para a gente começar essa aula, então, temos uma atividade que vai estar aqui anexada no link da descrição do vídeo, né, que vocês vão ter que acrescentar da seguinte forma: o que o mundo diz sobre esse assunto e o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Vamos, então, discutir aqui a respeito, então, do que o mundo diz, né, de quem e como são os anjos. O mundo vai dizer que os anjos são pessoas que foram admitidas no céu, como o caso da história, por exemplo, de Pedro, né? Quem aqui não ouviu falar, por exemplo, que Pedro é o portador da chave, né, que abre as portas dos céus. Outra questão que o mundo vai destacar também é a questão que os anjos são como crianças. E nós podemos observar isso nos relatos dos quadros, das pinturas do período da Renascença, por exemplo. Então nós vemos ali pinturas de crianças, de crianças adolescentes também, e esses anjos ali com a feição de tristeza, de estresse, ou seja, representando que no céu é um lugar onde não há o que fazer, né? Então é um lugar que não tem atividade. Então essas são características que o mundo vai destacar, entre outras, né? Se você, por exemplo, usar Netflix, você vê que tem uma série de vídeos relacionados a informações que são, na verdade, criações da imaginação humana. Então, o que a Bíblia diz sobre os anjos? E aqui eu quero ter mais tempo nesse assunto, né? Porque é o mais importante de fato. Então a Bíblia vai falar o seguinte: não são fisicamente iguais aos homens. O primeiro relato que nós vamos observar aqui é que os anjos são bem diferentes, né? Hebreus, por exemplo, no capítulo 1, versículo 14, está escrito da seguinte forma: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Então o destaque são todos espíritos ministradores. Então os anjos são seres espirituais. Isso a Bíblia está relatando aqui de uma forma bem explícita. Outro fator importante é que são seres espirituais, porém também são racionais. Segundo Samuel, capítulo 2, versículo 14. Está escrito da seguinte forma: o teu servo Joabe agiu deste modo na tentativa de dar uma solução a este caso. Entretanto, o seu senhor é mais sábio como um anjo de Deus, e nada lhe escapa ao conhecimento de tudo o que acontece em suas terras. Então, observe que ele coloca aqui que seu servo é mais sábio que um anjo de Deus. Ou seja, o anjo de Deus tem uma representação de conhecimento, de sabedoria na Bíblia.
Um outro fator importante que a gente vai destacar está em Mateus, no capítulo 8, versículo 29. E de repente gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Ou seja, esses anjos aqui são anjos caídos, não é? Que estão já de primeira instância visualizando Jesus ali em carne e osso, Jesus terreno, como sendo o Filho de Deus. Não é? Então eles têm uma revelação, eles têm um entendimento maior do que o entendimento humano. Uma outra coisa importante quando a gente fala sobre a questão do conhecimento dos anjos é que todo ser que está muito próximo ou mais próximo de Deus, ele também, por consequência de estar próximo de Deus, é um ser com mais sabedoria, com mais entendimento. Outra questão importante, o que a Bíblia diz sobre os anjos é: eles não têm sexo, são assexuados. Se você procurar no dicionário o termo assexuado, você vai ver que são seres ou vegetais que não têm sexo de fato, não é apenas a coácula, que não é órgão sexual. Em Mateus, por exemplo, no capítulo 22, versículo 30, nós vemos que na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em matrimônio. São, todavia, como os anjos do céu. Então a Bíblia traz um relato bem claro e específico que os anjos não se relacionam como nós nos relacionamos aqui e nos casamos. Apesar que, quando a gente fala assexuado, ou seres assexuais, não quer dizer que eles deixam de se reproduzir. Na ciência, o termo assexuado, por exemplo, é passível de que organismos como vegetais, a bananeira, por exemplo, é uma planta assexuada. A minhoca também é um ser assexuado, né? No simples fato de elas se encostarem, elas vão reproduzir um ser idêntico a elas. E o termo idêntico é dessa forma mesmo, né? Uma outra questão importante, registrada na Bíblia, é em Lucas, no capítulo 20, versículo 35 até o 36. Diz assim: todavia, os que foram julgados dignos de tomar parte do mundo vindouro e na ressurreição dos mortos, não mais se casarão, nem serão prometidos para matrimônio. Versículo 36. E também não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, sendo igualmente filhos na ressurreição. Então aqui, mais uma referência bíblica que mostra claramente que não há matrimônio ou relacionamento entre anjos no céu. Apesar que é um tema de muita especulação também. O tópico 2, nós temos a seguinte questão: quantos são? Também vou fazer referência aqui à Bíblia. O foco maior aqui nosso nessa aula de hoje vai ser expositivo e usando mesmo a Bíblia como referência máxima aqui. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2, vemos o seguinte: assim proclamou Moisés, o Eterno, veio do Sinai, ele alvoreceu desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã e chegou com uma parte das dezenas de milhares de anjos da santidade, desde o sul até a encosta de suas montanhas. O destaque está das dezenas de milhares de anjos da santidade, ou seja, quantos são? A Bíblia não vai relatar aqui claramente a quantidade, né? Mas vai falar toda vez que um escritor sagrado, né, ele vai fazer uma referência da quantidade do número dos anjos, nós vemos que são um número inconcebível. Não se tem ainda, não se tem como mensurar, na verdade, o número desses seres. Uma outra referência está em Salmo 68, versículo 17, que são os carros de Deus milhares de milhares, incontáveis. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Mais uma vez, aqui uma referência da quantidade que é imensurável para nós. E Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11, então reparei e também ouvi a voz da grande multidão de anjos, ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares, de milhares, de milhões de milhões. Aqui João, né, escrevendo a revelação em Apocalipse, também coloca claramente que esse número é um número extremamente grande. No último tópico, qual a função deles? Né? E aí nós temos também uma série de informações que as pessoas colocam aqui, mas uma delas é a seguinte, vamos falar apenas uma. A ideia de anjos da guarda.
Tem uma pesquisa citada na revista, não tem uma referência de exatamente quem a fez, mas nós temos o ano. Em 2008, disse que 55% das pessoas acreditaram que já havia sido protegido por um anjo da guarda em algum momento de sua vida. E você, adolescente, você acha que você foi já protegido por um anjo da guarda? Agora a questão é a seguinte, essa ideia tem levado muitas igrejas, inclusive até evangélicas, até a realizar culto para esses anjos. Pasmem, mas isso é real. Outros podem também dizer que Deus tem um trono em um anjo da guarda. Então, são referências assim que o mundo coloca sobre os anjos que não são plausíveis. Uma questão importante a ressaltar é que nada disso tem base bíblica. A Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus, de fato, coloca anjos, né, os seus anjos, ao redor daqueles que o amam, daqueles que ele tem um propósito. E isso sim é bíblico. Por exemplo, Salmo 91, versículo 11 ao 12, Mateus capítulo 18, versículo 10 e Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 15. Nessas referências veremos então essa questão. Uma outra questão importante é que os anjos são coadjuvantes, eles não são, eles estão apenas a auxiliar de fato a Deus. E outra questão ainda é a função dos anjos perante Deus, que são seres que estão ali para louvar e adorar a Deus. São várias referências também, Salmo 148, Isaías, capítulo 6, versículo 3, Mateus, no capítulo 25, e Tessalonicenses, capítulo 4. E, para finalizar, nós temos as funções dos anjos como os seres humanos. Não é? Um exemplo que eu gosto de deixar aqui é a questão de Sodoma e Gomorra, em Gênesis, capítulo 19, especificamente o versículo 13. Ali os anjos também tiveram que intervir na história de uma forma muito importante. E também na morte do rei Herodes. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 23. Nós vemos ali que os anjos anunciam, então, o juízo para os ímpios. Então, nesse ponto, nesses 3 tópicos já discutidos aqui, nós temos também uma segunda atividade, que eu quero que vocês realizem essa atividade. Leiam lá, está na descrição do vídeo também. Olá, pessoal. Então, o plano divino através do século, esse mapa aqui, ele vai nos ilustrar um pouco melhor a questão da atuação de anjos, né, durante toda a história da humanidade. Então, mostrando aqui Lúcifer, a sua atuação, né, na vida humana, entre outros anjos aqui, por exemplo, já no final da história humana, a gente vê que eles estão aqui, nesse momento, né, demonstrando todo o juízo divino. Com as trombetas do Apocalipse, para quem já leu o Apocalipse, vocês vão ver que eles estão aqui anunciando o juízo de Deus. Então, eles não estão apenas atuando na vida das pessoas, mas exclusivamente e principalmente no momento em que eles estão aqui indicando o juízo de Deus, em algum momento. Tá certo? E concluímos da seguinte forma, que nosso propósito não é diferente dos anjos, né? Servir ao grande Deus e glorificar o seu nome, esse sim é o propósito da igreja aqui na Terra. Espero que vocês tenham desfrutado da aula e até a próxima.